Oi, meu nome é Irina e esse vídeo é para a conclusão do meu estágio virtual e do meu curso de artes visuais. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre lugar de fala, através de uma exposição de uma obra de um artista brasileiro chamado Daniel Lima. O que é isso, afinal? Eu fiz um sumário para a gente saber mais ou menos o que a gente vai ver nessa aula. A gente vai ver uma breve introdução sobre o que é lugar de fala, a gente vai ver a exposição em si, a gente vai saber um pouco mais, e a gente vai assistir o vídeo da Marcela de Jesus e depois eu vou passar uma proposta prática. Então, aqui a gente tem uma citação da Djamila Ribeiro, de 2017, que diz o seguinte: o lugar social não determina uma consciência discursiva sobre esse lugar. Porém, o lugar que ocupamos socialmente nos faz ter experiências distintas e outras perspectivas. O que isso significa? Ao analisar a população brasileira, vemos que as minorias, grupos marginalizados na sociedade, ainda ocupam poucos espaços políticos, sendo menos representadas e, por consequência, menos ouvidas. Quando a gente pensa em minoria, quais são os grupos sociais que a gente mais pensa, geralmente? A gente pensa nos negros, a gente pensa nas mulheres, a gente pensa na população LGBT, e toda essa população é marginalizada por preconceito. E é por isso que é tão importante que exista uma representação política desses grupos, para que as pessoas entendam a importância do respeito com esses grupos também. Quem tem mais chances de falar e ser ouvido na sociedade? Você já pensou sobre isso? Agora a gente vai ver um pouco da exposição Palavras Cruzadas, Lugares de Fala Contemporâneos, do Daniel Lima. A instalação Palavras Cruzadas cria um espaço de escuta para 12 vozes representativas das lutas minoritárias brasileiras em resistência a séculos de violência colonial. Mais do que um mapeamento ou um apanhado das lutas, a videoinstalação produz um círculo de subjetividades dissonantes do coro hegemônico. Não se trata, entretanto, de dar conta da expressão das vozes das minorias, infinitamente plurais, mas de estabelecer um diagrama das potências de vozes que se encontram, ora silenciadas, ora apartadas, afirmando-as em seu protagonismo singulares. Os lugares de fala que são representados na exposição são os seguintes: os movimentos indígenas com Davi Carai, movimento quilombola com TC Siqueira, Movimento Sem Teto, com a Carmen Silva, As Mães de Maio, com Débora Silva, As Pessoas em Situação Prisional, com Dexter, o Movimento das Prostitutas, com Lourdes Barreto, o Movimento Trans, com Amara Moira, a Cultura Surda, com Edinho Santos, o Movimento Secundarista, com Marcela de Jesus, o Feminismo Negro, com Juliana Borges, e o Movimento LGBT, com Jéssica Tawane, e os Imigrantes, com Xambu Iweto. Quem a gente vai ouvir hoje é a Marcela de Jesus, do Movimento Secundarista. Ela diz: tenho 19 anos e participo do Movimento Secundarista desde 2015. Em 2016, ocupei coletivamente a escola que estudava, a Escola Estadual João Kopke, e também o Centro Paula Souza. Atualmente, atuo em um grupo de teatro estreando a peça Quando Quebra Queima, que conta vivências e histórias dessas ocupações. Esse texto é de quando a exposição foi lançada em 2018. Agora, na real, tudo começou com uma fofoquinha no intervalo. A fofoquinha ia indo pra lá, indo pra cá, que a gente ia mudar de escola. E aí a gente ficava se perguntando, mas como a gente ia mudar de escola, sendo que a gente não pediu pra mudar de escola? E aí a gente ficou espalhando um entre o outro, até que o meu professor de filosofia levou para a sala a questão da reorganização escolar, que no momento estava debaixo dos panos, porque a mídia não, na real sabia, mas não divulgava, ou divulgava bem pouco. Na real, ela divulgava como
um sonho de escola pública, sabe? E aí, e nessa de conversa vai, conversa vem, a gente finalmente ganhou um bilhetinho da direção falando que a gente ia se mudar de escola e que a gente tinha que fazer a matrícula na escola mais próxima, no caso o Fidelino, que é a escola mais próxima do João Kopke. E aí nessa a gente ficou se perguntando como a gente vai mudar de escola, sendo que a gente não pediu pra mudar de escola. Como a gente vai sair de um lugar que a gente tá aqui desde a quinta série, desde quando a gente era pivete, e ir pra outra escola que a gente não escolheu estar lá. E aí foi quando teve a primeira manifestação da nossa escola, que eu lembro muito bem, que a gente se juntou. Primeiro a gente começou a conversar entre as salas, explicar o que iria acontecer realmente, não aquele comercial de sonho maravilhoso de escola pública que passava na TV. E aí foi quando a gente começou a falar entre as salas o que realmente ia acontecer, e foi aí que a gente resolveu se organizar e fazer o primeiro ato da nossa escola. E eu lembro até hoje que a gente se organizou ali no Anhangabaú mesmo, e a gente andou do Anhangabaú até a Secretaria de Educação. E aí, lógico que ninguém queria falar com a gente, né? E aí, nesse processo, várias outras escolas começaram a fazer manifestações individuais dessa escola, de cada um. E aí foi quando puxaram o primeiro ato de todas as escolas. Que eu lembro que foi na Avenida Paulista e foi o meu primeiro contato com violência policial também. Foi um momento bem tenso. E fora isso, ocorreu tudo ok. E aí foi quando a gente ouviu que o EE Diadema tinha sido ocupado. E aí não teve muito alarde, assim, porque o EE Diadema fica em Diadema e por ser um bairro periférico, né? E aí as pessoas não dão muita atenção. E aí foi quando a primeira escola do estado de São Paulo, que foi a Fernão Dias, quando foi ocupada. E aí quando a Fernão Dias foi ocupada, que teve aquele alarde todo, uma escola foi ocupada e tudo mais. E aí foi quando a gente fez uma reunião, eu lembro que já tinha 15 escolas ocupadas. E foi quando a gente fez uma reunião, numa reposição de aula no sábado, assim, qualquer. E aí foi quando a gente olhou um pra cara do outro e falou, e aí, a gente vai ocupar ou não vai? E aí foi quando a gente decidiu que ia ocupar a nossa escola. E eu lembro que foi dia 16 de novembro de 2015, que a gente acordou super cedo, mais cedo que o normal, assim, e se encontrou na porta da escola, e a gente conseguiu quebrar o cadeado do primeiro portão. Porém, tinha outro portão enorme, porque, não sei se vocês sabem, mas a escola estadual tem uma estrutura bem de presídio mesmo, sabe? E aí, quando a gente passou pelo segundo portão, tinha o inspetor que estava esperando a gente, como se ele já sabesse que aquilo ia acontecer. E aí, ele não quis abrir a porta, porém, a gente falou que se ele não abrisse a porta, a gente ia dormir ali no pátio mesmo, ali na quadra. E aí foi quando veio a diretora e ela resolveu deixar a gente fazer uma assembleia no pátio. E foi quando a gente decidiu que ia realmente ocupar e ia ficar ali até que a reorganização escolar acabasse. E aí a gente decidiu numa assembleia que ia ficar só os alunos dentro da escola. E por aí foi por 3 meses, assim, passando o Natal, Ano Novo, dentro da escola, comendo a nossa comida, dormindo no chão, dormindo em cima da mesa, dormindo em cima da cadeira. E foi uma experiência ótima. A partir do movimento secundarista, as pessoas foram lutar nos lugares que elas achavam que deviam lutar, sabe? Eu acho que eu devo lutar a questão racial. Meu amigo acha que deve lutar a questão do LGBT, sabe? E aí foram se dividindo em outros fatores, além da educação, sabe? E aí, tipo, uma coisa que aconteceu muito nas ocupações e que a mídia não conta e ninguém vai te contar, foi que a gente sofreu muita perseguição policial, psicológica, e muita gente não tá preparada para voltar pra luta, porque crianças de 15, 16, 17 anos que achava que policial, eu nunca achei, mas outras pessoas, outros estudantes achavam que policial era seus heróis. E aí, a partir do momento que lutar pela educação numa visão do sistema e questão de repressão era uma forma errada, e a gente viu quem realmente são aquelas pessoas atrás daquelas fardas, que não ligavam se eram crianças ou adolescentes, sabe? Pra meter o cacetete e tudo mais, muitas pessoas ficaram sequeladas, sabe?
E aí eu digo que, tipo, as pessoas às vezes colocam tanta esperança na gente, mas a esperança não tá só na gente, a esperança tá em vocês também, sabe? E a questão que eu coloco é que muitas vezes lutar não é só ocupar a escola, lutar não é só trancar via, lutar não é só essas coisas, tipo, de ação direta. Tipo, estar vivo já é uma luta, sabe? Estar vivo já é uma resistência. Estar em lugares que você nunca pensou em colar já é uma luta. Então, tipo, muitas pessoas não querem voltar pra luta por medo. Muitas pessoas têm que voltar pra vida que tinha, porque o movimento secundarista ajudou muitas pessoas a saírem da vida que tinha, sabe? Essa questão do crime e aliás, tinha alunos na minha escola que era da Fundação Casa, que não queria de jeito nenhum entrar dentro da escola, mas quando teve ocupação entraram, sabe? E aí, essa questão de voltar para a rotina e ver o que foi a repressão naquele momento de luta secundarista é um choque de realidade. Tanto que tenho amigos de ocupação que sofreram perseguições, que polícia perseguiu, bateu, jogou numa estrada. Tenho um amigo que tá preso, que participou das ocupações, que tá preso porque teve que voltar para aquela rotina que tava, sabe? E eu acho que viver já é uma resistência, viver já é lutar, estar vivo já é uma luta, sabe? E isso é uma coisa muito foda que eu queria falar para muitas pessoas. Você estar vivo já é uma resistência e você não precisa fazer mais força nenhuma. Não ultrapasse seus limites. Eu acho que eu falaria isso pra Marcela de 2015. Não ultrapasse seus limites, que você vai conhecer coisas que você não tem que conhecer agora, sabe? Agora, pensando um pouco sobre, você acha que todas as pessoas têm o mesmo acesso a todas as coisas que você? Se sim ou se não, por quê? No caso da Marcela, a luta secundarista que ela se refere é o momento das ocupações logo em 2015, quando ia acontecer a reorganização escolar. A reorganização escolar ia fechar algumas escolas e reorganizar esses alunos para escolas próximas, ou seja, iam ser desabilitados alguns prédios de escolas. E aí, quando você pensa nisso, já as escolas, geralmente, né, antigamente, elas já eram lotadas. Se você fosse fechar naquele contexto mais escolas e colocar outros alunos dentro de outras salas, a superlotação ia ser maior ainda. Então, você acha que as pessoas, que todo mundo tem acesso à educação da mesma forma que você tem? Como é o seu acesso? Você tem um acesso fácil? Pelo que você acha que as pessoas deveriam falar mais? Sabe? O que te atravessa? Como você se encontra dentro dessas ações? Quando a Marcela fala que a luta não é só resistir, que a luta não é que resistir não é só ir para a luta, como você resiste dentro das situações onde você está inserido? E agora eu faço uma proposta prática para vocês, e a proposta é a criação de uma coreografia partindo da ideia de Laban, que todos podem dançar e que todos os movimentos são válidos, que você narre uma perspectiva através dessa coreografia. Como? Pense mais na narrativa, não se preocupe em saber dançar. Pense em movimentos cotidianos e abstratos. O que? Monte uma sequência de movimentos e grave. Me envia pelo e-mail. Aqui eu deixo para vocês alguns sites e algumas referências que podem te auxiliar a pesquisar um pouco mais sobre esse texto. Eu sei que esse vídeo é curtinho, mas aqui você pode ter uma base mais legal como suporte, que foi inclusive da onde eu tirei o tema da nossa conversa de hoje. Muito obrigada, até a próxima!